Sangue, suor e superação. Relembre a primeira Libertadores do Grêmio conquistada em 1983 depois da vinheta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Respeita Meu Manto. E hoje estou estreando um vídeo novo aqui no canal, que é o especial Libertadores da América, onde vocês irão relembrar conquistas de Libertadores, seja de clubes brasileiros ou clubes estrangeiros. E no primeiro vídeo iremos relembrar a Libertadores de 1983 vencida pelo Grêmio, a primeira do tricolor gaúcho. Mas antes de tudo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo. Este é o canal Respeita Meu Manto. Chega o like maroto, compartilhe esse vídeo agora sim, se bora relembrar a primeira Libertadores vencida pelo Grêmio. O regulamento daquela época era bem diferente do que é disputado atualmente. Naquela época, eram apenas 20 clubes que participavam, divididos em 5 grupos. Porém, só o primeiro de cada grupo que avançava para a segunda fase. E o campeão do ano anterior entrava automaticamente na semifinal, ou seja, se juntando aos outros 5 clubes, e assim era disputada a semifinal, ou segunda fase, que nesse caso era 3 times divididos em 2 grupos, e aí jogavam-se entre si, e apenas o primeiro colocado era que avançava para a decisão. E a fase de grupos da Libertadores ficou exatamente com essas equipes. No grupo 1 tinha o Estudiantes da Argentina, que foi o classificado, tinha também o Cobreloa do Chile, o Colo-Colo do Chile e o Ferrocarril Oeste da Argentina. No grupo 2 tinha o Grêmio, que foi o clube brasileiro classificado em primeiro, teve também o Flamengo, outro clube brasileiro, o Bolívar da Bolívia e o Blooming da Bolívia. No grupo 3 tinha também o América de Cali da Colômbia, que foi o classificado, tinha também o Tolima da Colômbia, o Universitário do Peru e o Alianza Lima do Peru. No grupo 4 tinha o Atlético San Cristóbal da Venezuela, que foi o classificado, tinha também o El Nacional do Equador, tinha também o Barcelona de Guayaquil, também do Equador, e tinha o Deportivo Táchira da Venezuela. E no grupo 5 tinha o Nacional do Uruguai, que foi o classificado, tinha também o Montevideo Wanderers do Uruguai, o Nacional do Paraguai e o Olímpia do Paraguai. Como vocês podem perceber aqui nessa fase de grupos, times do mesmo país tinham que ficar obrigatoriamente no mesmo grupo. Isso servia para que não houvesse finais entre times do mesmo país. Na primeira fase, o Grêmio venceu 5 dos seus 6 jogos, uma campanha irretocável que colocou o tricolor gaúcho na próxima fase. E assim, o Grêmio se juntou a Estudiantes, América de Cali, Peñarol, Nacional e Atlético San Cristóbal na segunda fase, ou semifinal. Lembrando que o Peñarol havia sido o grande campeão do ano anterior, portanto, entrava automaticamente na semifinal. O Grêmio ficou no grupo 1 e se classificou com 5 pontos. No grupo 2, o Peñarol se classificou com 7 pontos, sendo que foi o time que fez a melhor campanha dessa segunda fase. O Grêmio em 1983 veio com a mesma base do ano anterior. Naquele ano, Renato Gaúcho já era um jovem destaque, um jovem promissor no elenco gremista, mas também tinha outros jogadores que dividiam o protagonismo com o Renato, que eram também o Tarcísio, o grande Tarcísio Flecha Negra, e tinha também o zagueiro Hugo de León, que era o capitão do time e era um dos jogadores referências nesse elenco gremista de 1983. Contudo, a ascensão do Grêmio veio um pouco lá atrás, começando basicamente no começo de 1980, e começou a partir do ponto em que as obras do Estádio Olímpico, do antigo Estádio Olímpico do Grêmio, foram concluídas, e com isso o time teve uma outra cara, virou a chavezinha ali depois de um período ruim, nos anos 70, e o clube conquistou o Campeonato Gaúcho de 1980, conquistou também o Brasileirão de 1981, o primeiro Brasileirão da história do Grêmio, e foi vice-campeão brasileiro em 1982. Acabou perdendo a final para o Flamengo, contudo, esse vice-campeonato deu ao tricolor gaúcho mais uma vaga para a Libertadores do ano de 1983. O Grêmio enfrentou na final da Libertadores o Peñarol, que era um time uruguaio bastante temido e também um dos principais clubes da América do Sul naquele começo dos anos 80, já que era o atual campeão da Libertadores e também um clube repleto de história, já que foi um grande campeão nos anos 60, embora tenha passado toda a década de 70 no ostracismo. Porém, o que fez virar a chave do Peñarol no começo dos anos 80 foi quando eles repatriaram um grande ídolo do clube, que era o jogador Morena. Com isso, o clube passou a ter uma referência em campo e a partir daí o Peñarol voltou a despontar de novo no cenário da América do Sul.
Contudo, no ano de 1983, o clube também já não contava com um jogador que foi destaque no ano anterior, que curiosamente é brasileiro, que é o Jair. Jair, que fez história no futebol gaúcho, curiosamente jogando no rival do Grêmio, o Internacional. E sabe o que é mais curioso disso tudo? É que o Jair foi afastado do clube por não aceitar dividir a premiação do Mundial Interclubes com o restante do clube. Lembrando que ele foi um dos jogadores principais no título do Peñarol no final do ano de 1982, do Mundial Interclubes, porém ele não quis dividir o seu prêmio com o restante do elenco do Peñarol. Isso obviamente pegou muito mal internamente e o jogador acabou sendo afastado do clube. Naquele começo dos anos 80, o Peñarol também já havia conquistado alguns títulos, como um bicampeonato uruguaio em 81 e 82, a Libertadores do ano de 1982 e, claro, o Mundial Interclubes também naquele ano de 1982. Tá gostando do conteúdo, pessoal? Que tal deixar aquele like maroto? Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, compartilhe esse vídeo e siga o canal nas redes sociais. O Instagram, _respeita meu manto, e o TikTok, o Kawaii, é respeita meu manto. Agora vamos continuar relembrando a Libertadores do Grêmio conquistado em 1983. E chegou a grande final. Relembre como foi a escalação do Grêmio para aquela finalíssima contra o Peñarol. No gol tinha o Mazzaropi com a número 1, a lateral direita era com o Paulo Roberto com a número 17, a dupla de zaga era formada por Baidec com a número 13 e Hugo de Leon com a número 6. Na lateral esquerda tinha o Casemiro com a número 4, na volância tinha o Chino com a número 5, no meio de campo tinha o Osvaldo com a número 8, no meio de campo também tinha o Tito com a número 10 e o trio de ataque era formado por Paulo César Caju com a número 9, Tarcísio Flecha Negra com a número 16 e Renato Gaúcho com a número 7. Esses foram os 11 que Valdir Espinosa escolheu para aquela finalíssima contra o Peñarol. O primeiro jogo no Uruguai foi um jogo disputado e terminou com um empate. Tita fez 1 a 0 para o Grêmio, porém o tricolor gaúcho não conseguiu suportar a pressão do time uruguaio, que empatou o jogo com Morena. Peñarol 1, Grêmio 1, e assim a decisão ficou para o Estádio Olímpico no jogo de volta. E na finalíssima no Estádio Olímpico, o tricolor gaúcho era melhor que o time uruguaio, a torcida lotou o Estádio Olímpico e o Grêmio venceu o Peñarol fácil. Caio fez 1 a 0 para o Imortal, o Grêmio estava melhor no jogo, estava dominando as ações, porém viu o Peñarol empatar o jogo com Morena. Morena que não foi só ídolo, como também artilheiro do clube. Mas aí, César fez o gol que deu o título ao Grêmio. Grêmio 2, Peñarol 1, e no final foi sangue, suor e superação. Sangue pela parte do Hugo de Leon, que na hora de erguer a taça, acabou encostando a taça no seu rosto e, com um prego solto, acabou furando o supercílio e acabou sangrando pra valer. Grêmio 2, Peñarol 1, e assim o Grêmio conquistou a América pela primeira vez na sua história. E é isso, galera. Essa foi a Libertadores vencida pelo Grêmio em 1983. Antes de sair desse vídeo, galerinha, ative as notificações e fique por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. E se perder desse vídeo, outros conteúdos bacanas que eu posto por aqui. Até a próxima, pessoal!